Estamos aqui no Shopping Pátio Paulista, em São Paulo, na exposição que rememora aqui o Império Romano. E aqui nós estamos com o Kais e com a Bianca, que vamos falar um pouco sobre essa exposição. Conta pra gente um pouco dessa exposição e o que ela traz aqui de novo para o pessoal que vem aqui visitar. Então, é uma exposição, como eu disse, com foco principalmente na parte de Pompeia e de Roma no geral. No caso, nós temos artefatos diversos, variados, como a gente vai ver aqui. O interessante é que tem tanto peças originais quanto réplicas. E você, Bianca, o que você nos conta aqui sobre essa exposição? A gente tem objetos grandes, como escudos, mas a gente sempre tenta trazer esse cotidiano. Então nós temos um básico para representar esse povo, ânforas, moedas, que remetem a esse cotidiano. Legal, eu estou curioso aqui para ver a exposição, então mostra pra gente as peças. Claro! Vamos lá! Então a Bianca vai mostrar pra gente então esse busto da deusa Juno. A deusa Juno basicamente seria a deusa Hera na mitologia grega. Então, a mitologia romana com a grega elas são muito semelhantes, porém muda o nome de alguns deuses. Então, ela basicamente teria a mesma função que a deusa Hera tem na mitologia grega, sendo esposa de Zeus Júpiter, tendo a deusa do casamento, essas questões femininas. Juno, esposa de Júpiter, que era o principal deus do panteão romano, que é o mesmo deus que Zeus, o deus dos deuses. Então vamos lá, acompanha a gente. Aqui nós temos um capacete, é uma réplica também de capacete de gladiador. Uma curiosidade é que é possível descobrir a questão da localidade desses homens, de onde eles vieram. Tem toda uma pesquisa para se fazer isso, mas muitas vezes eles utilizavam esses símbolos dos capacetes. E isso remete provavelmente à localidade de onde que eles vinham, porque como Roma era um lugar que expandiu muito, então a gente tinha pessoas, principalmente esses gladiadores, que vinham de diversos lugares. Então muitas vezes eles traziam aspectos dessas culturas deles, que é muito interessante, porque o Império Romano ele adquiriu diversas culturas para si. Exatamente, porque o Império Romano era um império, e por ser um império, havia muitas culturas convivendo no mesmo espaço. E os gladiadores eram como se fosse aquele grande torneio de futebol em que eles colocavam as pessoas, cada uma de uma província, para se enfrentarem. Inclusive a palavra gladiador vem de gládio, que aqui tem um exemplo, não é isso? Sim. É uma espada. Ali, ó, com Hércules. Com Hércules. Mas temos a outra espada ali. A gente tinha esse tamanho de gládio, a gente tinha a espata também, que seria um pouco maior. Né? A espata, ela geralmente era utilizada pelos cavaleiros. Então a gládio, ela geralmente era usada pelos soldados. Porque como eles lutavam muito próximos um do outro, não seria tão interessante ter uma espada tão comprida para você acertar o inimigo. Porque provavelmente ela, né? Eles mesmos iam se acertar. Então geralmente eles tinham essa noção de tamanho de espada. Uma era utilizada mais pela cavalaria, a outra mais pelos soldados. Muito importante, porque a gente tem às vezes uma ideia romantizada dos gladiadores, como se eles fossem os mesmos guerreiros que estavam no campo de batalha, né? Sim. E não é isso, eles tinham um tipo de luta que era específica dos gladiadores. Esse é o capacete mais utilizado pelos legionários, porque esse capacete ele foi inspirado no capacete gaulês. Antes eles utilizavam um capacete que só protegia essa região aqui da parte de cima, né, da cabeça. Então eles viram que os gauleses eles tinham uma maior proteção, que era essa parte aqui do rosto, da bochecha e essa parte da nuca. Então se vocês repararem, eles adquiriram essa característica do capacete gaulês para o deles, porque lógico protegeria muito mais do que o que eles utilizavam. Vejam que curioso, né? Já que é gaulês, o Asterix usou um desse. Aqui nós temos alguns outros exemplares de joias, no caso. 2 exemplares que têm joias feitas de vidro, que remete justamente à questão da valorização do vidro naquele período. Já se tem dito em relação a essa ligação cultural com outros povos, que os romanos aprenderam muitas coisas do vidro com os egípcios. A gente vai ver mais algumas dessas coisas mais para frente, alguns dos artefatos. Bom, então aqui nós estamos à frente do busto de ninguém menos do que Júlio César. Júlio César foi um general romano muito popular, ele representava a plebe, ele teve um papel muito importante durante a conquista da Gália. Inclusive é um clássico da literatura, livro que
César escreveu sobre a conquista da Gália, e ele cruzou o Rubicão, que foi exatamente aquele rio que o exército nunca podia passar. E ele acabou conquistando Roma como sendo um corpo romano, que hoje a gente chamaria de um golpe de Estado. Sim. E ele tem toda uma história legal com a Cleópatra, na transição ali do Império, né? Então conta um pouco o que vocês dizem pra gente aqui. Essa parte do Rubicão eu acho bem interessante, porque foi um ato de guerra. Basicamente foi a sentença de morte dele mesmo. Ficaram pulas da vida com ele, né? O pessoal ali da elite romana, e na toa que ele foi assassinado. Eu diria que a Cleópatra teve um lado também bem esperto de ter se relacionado com o Júlio César. Eu acho que foi um lado político dela também, porque ele era uma pessoa muito forte em Roma. Então também estava aquela questão de dominação no Egito, que ela teve esse pensamento político de se relacionar justamente com o Júlio César. A gente costuma romantizar muito essa história da Cleópatra com o Júlio César, mas eu vejo mais como uma questão política também, não tão romantizada como Hollywood mesmo pintou. Exatamente, porque a gente precisa entender que na história os casamentos, eles são casamentos políticos. É uma aliança entre famílias, é uma aliança entre reinos. Então a Cleópatra foi uma visionária. Ela viu que o Egito era um império antigo, mas que tinha um novo império em ascensão. E ela pensou, se a gente fizer uma união entre o velho Egito e a nova Roma, seria uma aliança, não é isso mesmo? Exatamente. Inclusive, a curiosidade que eu acho que é importante falar, que você acabou confundindo, em relação ao Júlio César não ser um imperador, que as pessoas acabam confundindo. Exatamente, ele era um ditador. E o ditador, a gente precisa entender no seu contexto. Hoje em dia, a gente vê um líder ali no país falando ditador. Na época de Roma, o ditador era quem recebia poderes especiais do Senado para poder implantar uma política de guerra. E aí, naquele contexto, ele foi tornado ditador perpétuo, não é isso mesmo? Exatamente. E eu acho que isso também foi importante para o Império, porque eu observo que para eles é como se o Império, a República, ela continuasse. A gente denomina Império, mas assim, hoje que é mais pela gente. Eu vejo que o Augusto, ele soube olhar para o Júlio César, mas ele soube fazer uma política melhor que o Júlio César, para conseguir todo esse poder que deveria ser o Império. Então o Júlio César ele foi importante também para esse pezinho do Império. Eu acho isso que ela falou muito interessante, acho que talvez até você concorde. Nós estamos falando aqui no momento de ruptura, né? Então a República já estava desgastada, e aí o que o Júlio César, na verdade, ele fez, ele estava construindo um novo caminho que ele não completou, mas que o Augusto completou, né? Exatamente. Na verdade, o nome dele era Otaviano, depois ele virou Otávio e colocou Augusto é Otávio, que quer dizer divino. Sim, ele vai escrever muitos títulos. O nome dele, se vocês darem, é só título. Exato. Só título. E isso também é um pezinho dos próprios imperadores. E aí, Império Romano. Então, portanto, o verbo imperar, todas as variantes que quer dizer impor. Então, é uma forma de você estabelecer um regime em que você tem uma figura central que é a figura do imperador. Mas isso é um processo. Não é uma coisa que acontece da hora para outra. Essa é uma questão importante que eu acho que é justamente poder destacar. Porque as pessoas muitas vezes têm essa ideia um pouco errônea de que talvez de um ano para o outro as coisas mudam de repente. Mas tudo na história, quando a gente fala, já é muito questões culturais, gerais, de período para período. Legal. Então vamos conhecer a parte principal da exposição? Então vamos lá. Bom, então aqui nós estamos no Augusto, que a gente estava falando agora um pouco sobre ele. E aí, vocês querem fazer algum comentário sobre a importância de Augusto? O Augusto, como a gente havia dito, ele foi oficialmente o primeiro imperador de Roma. Vocês observaram que o Augusto e o Júlio César já está com aquela imagem mais envelhecida, né, e tudo mais. O Augusto, ele começa mudando justamente isso. Ele passa a colocar imagens dele jovem. Ele não passa a representar ele velho, essa imagem envelhecida. Isso já é um sinônimo de poder para divinizar também essa figura do imperador, que ele inclusive coloca o culto ao imperador. E é curioso isso, porque em Roma você não tinha essa tradição do líder ser considerado uma figura divina. Isso existia no Egito. E aí o Júlio César, quando a Cleópatra levou ele para passear no Nilo, a Cleópatra mostrou os templos ali dos faraós e falou, ó,
faraós aqui são vistos como deuses. Que tal se você fizesse isso em Roma? E ele tentou e quem conseguiu foi exatamente o sobrinho dele. Como eu falei, é como se a República ela não tivesse terminado totalmente, mas tinha essa figura central. Era necessário. E isso também, eu diria que trazia um poder maior a Roma, daria uma nova cara para Roma. Porque Roma seria o Império, já estava numa expansão muito maior do que era na República. E outra coisa que o Augusto traz é a famosa Pax Romana, né? Então, aquele período de caos ali que foi no finalzinho da República, eles têm também o que trazer um momento assim de ser insígnias de imperadores como o Augusto traz, né? Que é essa coroa, que já havia sido assim, talvez utilizado em outros, mas ele coloca isso mesmo para Roma, para os imperadores. Então, o ouro, exatamente, a capa, né? Toda essa caracterização. Viu, Bianca? Tem outros imperadores aqui pra gente conhecer? Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Calígula, eu acho que não tem assim uma surpresa sobre o Calígula, mas uma curiosidade é que assim, a gente vê o Calígula como o pior, né? O mais louco. Ele e o Nero fica ali, né? É um pouco muito exagerado essa narrativa. Tem muito a ver com o que os inimigos políticos Exato. dele construíram. Exato. Por exemplo, Nero nunca tacou fogo em Roma. É uma lenda. É uma ficção, assim, uma fic. Então, assim, a gente tem que ver que quem escreveu essas narrativas sobre eles, que não gostavam muito bem deles. E curioso que a população gostava do Calígula. Se o povo gosta de um líder, você já desconfia porque que a elite não gosta, não é isso? Exatamente. Então, o Calígula ele tem essa imagem de ser um imperador Depravado. Depravado, exatamente. Mas a gente tem que ver que também é um pouco exagerado o que é colocado sobre ele. Essa coisa de ter nomeado cavalo, né? Sim. Isso aí também pode ser até um fake gesto news. político ou uma fake news. Ah, então, A gente tem que tomar cuidado quando vamos ler sobre esses imperadores. Ter um pensamento um pouco crítico sobre isso. Porque não é totalmente isso na realidade. legal. A gente pode observar que quando os imperadores eles tinham essa característica de cabelo, essa barbicha um pouco mais comprida, aqui a gente vê ele mais com a barba um pouco rala, é porque geralmente eles vinham do exército mesmo, eles já eram mais militares. Então isso tem uma caracterização assim na própria arte. Aqui muito provavelmente ele já foi uma pessoa que veio um pouco mais da elite, assim, sabe? Não era totalmente militar. E aquilo que você falou, os imperadores que a gente tem aqui são da época pagã, não da época já que Roma veio Cristianizou. cristianizou. E o que eu acho curioso é que a gente precisa, toda vez que a gente vai ver uma iconografia, uma estátua, a gente não pode entender como um retrato literal, mas como um retrato simbólico, né? Então, não significa que o imperador tinha aquela face, que ele tinha aquela barba, aquele cabelo, aquela roupa. Aquilo é muito mais uma representação simbólica, como acontece no caso do Egito. Bom, então aqui nós temos uma reprodução vinda de Herculano. Herculano tem esse nome exatamente em homenagem ao grande herói da mitologia greco-romana, que é Hércules, que é conhecido como Hércules na Grécia e como Hércules em Roma. E Herculano, portanto, era a cidade onde o seu culto era o principal. Mas eu queria que o Caio contasse um pouco para nós, um pouco da importância disso aqui. E Herculano, ela foi uma das cidades também que foram devastadas pelo Vesúvio, porque normalmente as pessoas conhecem mais pela parte de Pompeia, mas Herculano era justamente a cidade que estava mais próxima do vulcão. E também foram encontrados diversos aprestos do próprio herói Hércules. E nós temos também uma réplica de um berço que foi encontrado. Esse berço foi encontrado por causa do vulcão. Olha que curioso, né? E a madeira ela ficou preservada de uma forma bastante diferente, não é isso? Exatamente. Provavelmente por ser uma questão de uma madeira mais nobre, devido a isso, foi possível a preservação. Mas no caso dos corpos, tanto das pessoas como dos animais, por ser uma matéria orgânica de carne, aí sim foi totalmente queimado. Como essa exposição chama os corpos de Pompeia, nós chegamos à parte mais interessante, que é exatamente a réplica dos corpos. E aqui o Kais e a Bianca vão explicar pra gente como foi esse processo de carbonização. Eu vou contar pra gente um pouco da história do Vesúvio, que entrou em erupção no ano 79 da Era Comum. Então conta pra gente um pouco como que foi todo esse processo, como foi a carbonização e quais são as peças aqui que replicam
alguns casos interessantes, como por exemplo o próprio cachorro. Então, a cidade de Pompeia, ela foi devastada pelo vulcão Vesúvio no ano de 79 d.C. Uma das coisas muito importantes que as pessoas acabam confundindo, a cidade de Pompeia ela não foi soterrada pela lava do vulcão, mas sim pelas cinzas. Foram literalmente metros de altura que foram cobertos somente de cinzas. Ao todo, no final, ficaram em torno de 25 metros de altura. Então, no caso, o que devastou a cidade foi o fluxo piroclástico, que é uma massa de ar quente carregada tanto de cinzas quanto gases tóxicos, que são expelidos pelo vulcão. Logo em seguida, o vulcão ele continuou expelindo cinzas, que foi aí então que cobriu toda a cidade. Nem todas as pessoas morreram pela temperatura. Tanto pessoas que estavam numa parte mais distante do vulcão, também estavam dentro de casa. Então, nem todas as pessoas foram afetadas totalmente pela temperatura. Apesar do fluxo piroclástico sair numa temperatura muito alta, pode atingir mais de 800 graus Celsius, quando atingiu a cidade de Pompeia, acredita que estava em torno de 300, 400 graus Celsius. Porém, fácil está mais protegido, essa temperatura acaba diminuindo, né? E muitas pessoas acabaram morrendo tanto por asfixia ou então também soterradas, por causa do terremoto, que acabou derrubando diversas estruturas, entre outras coisas. E essa parte do terremoto é importante falar também, que a cidade de Pompeia ela tinha recebido um certo aviso antes de acontecer a grande tragédia. Já tinha acontecido alguns terremotos, inclusive foi aí que algumas pessoas chegaram a fugir da cidade. Porém, portanto, por questões religiosas, por questão de bens que as pessoas não queriam deixar para trás, muitos ficaram e acreditaram que de repente poderia só ser alguma expressão, digamos, do deus Vulcano, que eles acreditavam que era ligado justamente ao vulcão. Muitas pessoas pensam que na verdade é o corpo petrificado da pessoa, mas na verdade não, é o resultado de um molde. Como assim? Quando as pessoas morreram, caíram ali no chão, as cinzas continuaram a cair e soterraram toda a cidade. Então imagina que criou uma camada de cinza muito grossa ao redor do corpo das pessoas e com o tempo, por causa tanto da quantidade de sedimento e porque inicialmente também aquelas cinzas já estavam numa temperatura mais alta, ela acaba se solidificando e vira a chamada pedra pomes. Então cria-se uma espécie de pedra ao redor do corpo das pessoas. Porém, com o tempo, o corpo da pessoa entra em decomposição, certo? Logo, o volume, o espaço que aquele corpo da pessoa ocupa, não vai ter mais nenhum volume e acaba ficando uma cavidade dentro dessa pedra. Então, quando estavam escavando mais de 1.600 anos depois, eles perceberam que haviam diversas cavidades no chão. No meio dessa pedra pomes que haviam ossos. Então o Fiorelli, diretor de escavação na época, ele teve a genial ideia de jogar gesso. O gesso líquido ele preenche a cavidade no local, substituindo o lugar onde estava o corpo da pessoa. Então com o tempo aquele gesso ele seca, vira uma espécie quase como se fosse uma pedra, né? Então ele quebra aquela pedra pomes ao redor e sai exatamente o formato de como a pessoa morreu. Então dá para se dizer como uma analogia, digamos assim, que o vulcão acaba criando uma espécie de cápsula do tempo, preservando tanto expressões artísticas e até mesmo como as pessoas acabaram morrendo ali por causa do vulcão. E olha que curioso, graças a isso nós tivemos o surgimento da ciência da arqueologia, porque a ciência da arqueologia ela surge no contexto europeu exatamente quando se começa a escavar pela primeira vez a cidade de Pompeia e depois até de Herculano. Então, todas essas técnicas que foram desenvolvidas ali, posteriormente vão começar a ser empregadas em outros sítios arqueológicos do mundo. Então, Pompeia e Herculano têm um registro histórico importante para a ciência. E eu vou contar para vocês uma outra curiosidade que pouca gente sabe. Mas aqui no Brasil nós tínhamos um movimento republicano quando o Brasil era império. O imperador Dom Pedro II, ele sofreu uma forte oposição e tinha um líder republicano chamado Silva Jardim. E ele falou que ele era a favor de cortar a cabeça de Dom Pedro II e teve que fugir do Brasil. E ele foi para a Itália. E na Itália ele foi lá passear no Monte Vesúvio, tropeçou e caiu e morreu no vulcão. É uma história, uma curiosidade. Um líder republicano extremamente radical, tem até ruas com o nome dele por aí, né? E ele teve o seu fim no Vesúvio. Uma história aí do século XIX, que já a arqueologia já estava no seu grande momento. Provavelmente ele foi visitar o sítio arqueológico, falou, deixa eu dar uma subidinha lá, tomou um tropeção e esse foi o fim dele. Você quer comentar alguma coisa, Bianca? Eu acho interessante falar de Pompeia também, porque as pessoas elas só remetem Pompeia à tragédia, né? E justamente por Pompeia ter sido dessa cápsula do tempo, como o Caio falou, a gente tem uma grande preservação de afrescos, por exemplo, que foi preservado justamente por conta da temperatura.
né, que digamos que aquelas tintas, aquelas pigmentações, elas se tornam uma espécie de cerâmica, né, porque aquela temperatura, aquelas tintas eram como se fosse um barro e a temperatura fez com que elas se aquecessem, isso ajudou na preservação. Então até hoje a gente tem uma grande preservação em Pompeia desses afrescos. Nós temos a preservação de grafites, que é muito interessante, porque nós podemos ver a expressão do povo nesses grafites. Então a gente vê cobrança de aluguel, a gente vê declarações de amor. Então é muito interessante isso para nós vermos justamente essa visão do povo. Nós temos preservação do utensílio de cozinha, muitas ânforas. Então a ânfora é algo incrível para a gente observar tanto a alimentação das pessoas, quanto o processo do que eles comercializavam, como que é esse processo mercantil no Mediterrâneo ali, né, que é riquíssimo para a gente poder conhecer tanto quem vivia ali em Pompeia, mas também toda essa questão do Império Romano mesmo, né, porque era uma cidade de Roma. Exato. E olha, eu vou complementar aqui o que a Bianca falou, porque o sonho de todo arqueólogo é encontrar um sítio arqueológico como Pompeia. Porque você encontra o momento da vida cotidiana em que ela estava em andamento. Mas, em geral, os sítios arqueológicos que se encontram por aí, ou eles foram abandonados, ou foram destruídos numa guerra. Então, o que é particular e rico do caso de Pompeia e Herculano é que a erupção ela aconteceu exatamente no momento em que as pessoas estavam na sua vida cotidiana. E tem uma coisa que é curioso, que nesse registro nós temos o sagrado e o profano. Por exemplo, o sagrado. Sim. Existe o templo de Ísis, que é uma deusa egípcia que era cultuada lá. E aí tem também o profano, que inclusive prostíbulos foram encontrados. Né? E os lugares onde as moças atendiam, tudo aquilo lá foi inclusive escavado, né? Com os recados anotados ali. Tem toda a questão do tabaco também em Pompeia, né? Que também era um deus muito ligado a essa parte de festividade, aos artistas. E essa questão aí da sexualidade mesmo. Então, você vê que Pompeia, ela dá uma abertura muito grande pra gente compreender, principalmente essa parte da sexualidade, né? Exatamente. Como que os romanos lidavam com isso de uma forma completamente diferente da sociedade atual. Né? Principalmente nos cultos bacanais que eram remetidos ao deus Baco, que é Dionísio, por os gregos. Dentre os corpos, nós temos aqui um bem curioso e bem particular, que seria de um cachorro. Muitas pessoas têm em mente que nós só temos corpos de seres humanos, mas eles também faziam a criação de diversos animais. Dentre eles já tinha um cachorro como um animal de estimação. E neste caso, uma das particularidades deste cachorro específico é que pode ver que a coleira dele foi preservada, justamente sustentando essa questão da domesticação do cachorro que eles já viam naquela época. E foi visto que ele provavelmente não conseguiu fugir, porque ele estava acorrentado. Outra curiosidade importante é que vocês podem observar que tem duas espécies de dois círculos na coleira. Através de raio-x foi encontrados que isso seria como se fosse uma espécie de duas medalhas de honra, digamos assim, ao cachorro. Porque acredita que o cachorro tenha salvo duas vezes seu dono, uma vez de um afogamento e outra de um roubo. Só que quando aconteceu a tragédia, o contrário não foi possível, o dono não conseguiu salvar seu cachorro. Aqui nós temos um corpo dos mais famosos de Pompeia, que através de raio-x foi descoberto que era de uma mulher. Ela está cobrindo o rosto. Então, através do raio-x também foi observado que tinha um tecido, que poderia ser um pano. Então, provavelmente ela estava cobrindo o rosto de fumaça. Isso também é mais um ponto para a gente observar os vários tipos de morte que tinha ao longo da erupção do Vesúvio. Infelizmente morreu pela asfixiação da fumaça. Então estamos aqui diante de uma estátua da deusa Diana. Conta pra nós, Bianca, é uma réplica também? Não, essa é uma peça original. Ela é de 200 a.C. A peça é de bronze, tá? Então vocês podem ver que tá oxidado e tudo mais. Então a deusa Diana, ela seria como a deusa Artemis na mitologia grega. Então ela é a deusa da caça, às vezes ligada à questão da guerra também. Então ela também era uma deusa muito importante para os romanos. Então, principalmente em relação a essa parte de alimentação e tudo mais, tinha cultos à deusa Diana. Ela muitas vezes tinha certas sacerdotisas, principalmente mulheres cultuavam muito a deusa Diana. Então é uma das deusas bem importantes também de Roma. E é interessante porque ela é ligada a esse aspecto mais selvagem, então a caça. Era interessante quando um caçador ele ia para o bosque, ele pedia licença a deusa Diana para poder caçar, não é mesmo? Sim, sim.
Também pensando nessa parte de fundação do mito de Roma, a questão da loba e tudo mais, então muito se remete também à deusa Diana, tá? Então é uma deusa, como eu falei, bem importante para os povos romanos. E é curioso que ela é uma deusa lunar, ela tem um aspecto muito forte relacionado à lua, né? Sim. Legal. E como eu falei, os lobos totalmente vão pra lua. Exatamente. Então tem também toda uma questão assim interligada aí aos mitos. Cais, essa aqui também é uma estátua original, não é? Exatamente. É uma peça original de 400 depois de Cristo, ou seja, inclusive é datada ali próximo à queda do Império Romano, digamos assim, né? Mas com uma particularidade muito importante dessa peça é um aspecto artístico. Até então, as estátuas romanas que tinham um corpo completo não trazia tanto a ideia de movimento, eram mais eretas, digamos assim. Então o ombro era alinhado, o quadril também. E essa peça já traz justamente uma influência dos gregos, porque eles já tinham muito mais essa ideia, essa alusão de trazer a ideia de movimento. Como que eles faziam isso? Eles faziam uma ideia em X, ou seja, se uma quebra de ombro, digamos assim, de movimento, um fica mais alto que o outro, e o quadril também. Aqui, uma demonstração de troca de experiência artística na parte das estátuas naturezas. E aqui nós temos uma outra peça original, que é um vaso etrusco. Então, no período anterior à própria Roma. E aí é um dos povos que formou a própria noção de Roma nos seus períodos primordiais, né? No período até anterior à República, que é o período da monarquia. O vaso que nós temos aqui é de 700 a.C. Os etruscos foram muitos povos ali da região da Península Itálica que influenciou a de Roma. Os 3 últimos reis da monarquia romana foram reis etruscos. Então aqui a gente tem um vaso raro, que a gente pode observar a influência artística que os etruscos tiveram para a cultura romana. Então a pigmentação em preto é muito forte. Os etruscos também, muitas vezes, a gente observar, é muito semelhante também à arte grega. Isso remete também à comercialização entre eles, muito possivelmente, que existia ali desde muito tempo antes. Então quero aqui agradecer ao Cais, agradecer a Bianca por essa aula que eles nos deram sobre Roma, sobre Pompeia, sobre Herculano, e dizer que essa exposição ela continua aqui, né, no Shopping Pátio Paulista, e que ela fica aberta. Se vocês quiserem então fazer as suas considerações finais, então fiquem à vontade. Primeiramente, nós que agradecemos a visita. Será um prazer receber todos vocês. A exposição fica aqui em exibição até o dia 30/6. O acesso é gratuito. Basta baixar o aplicativo do Shopping Pátio Paulista e reservar a sua vaga. Obrigada. Agradeço lá. Espero que vocês aproveitem tudo que a gente falou e Legal, então visitem, mesmo quando ela não estiver mais aqui no Pátio Paulista, essa exposição ela segue para outros lugares, não é mesmo? Exatamente. Vocês conseguem acompanhar onde vai estar a exposição? Inclusive, nós temos outra exposição que chegaram a gravar já lá em Campinas, né? No Shopping Dom Pedro, sobre o Antigo Egito e a Terra Santa. Vocês conseguem acompanhar através do Instagram, que é o Museu Egito e Roma. Legal, então a gente agradece e sigam o canal Farol de Alexandria para vocês terem informações históricas e arqueológicas de qualidade para vocês. E não percam a oportunidade de ir com a gente conhecer os sítios arqueológicos, especialmente na nossa expedição ao Egito.